Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu falarei da lição do carvalho e o fungo. Eu poderia dizer árvore grande de um modo geral e o fungo. Eu trouxe aqui uma fotografia de uma planta, um carvalho. Poderia ser outra planta, e tem vários fungos aqui, pólipos, poliporo gigante de fungos. Existe milhões de fotografias nos livros de biologia mostrando isto. Os fungos, de um modo geral, eu estou chamando a atenção, porque o fungo é visto como um ser que prejudica as plantas. Mas, na realidade, os fungos na maioria das vezes, parceiro. E que grandes parcerias. Normalmente, o professor Charles Darwin, fazendo o seu trabalho sobre evolução das espécies, foi um grande cientista, um grande observador. Tinha muito respeito e muita admiração pelo trabalho dele, falando sobre a evolução das plantas. Mas ele, numa visão eminentemente materialista, ele realçou muito na seleção natural a luta de sobrevivência, do mais forte vencendo. E, na realidade, existe isto, porque faz parte da lei da destruição da matéria. Porém, o que existe na natureza, sobretudo nas plantas, é a lei da cooperação. Em vez da lei do mais forte, é a lei da cooperação. No universo inteiro, a lei da cooperação é muito forte. Então, você vai vendo o seguinte: uma planta velha, um carvalho ou outra planta qualquer, normalmente esse caule dela é feito esse cascão é feito de matéria morta. Tem muita celulose, muita lignina. E normalmente a parte viva dela é pequena, fica dentro, onde vai passar a seiva, onde vai passar os nutrientes, as águas, ou onde vai vir informação lá das folhas na direção dela. Então, o que acontece na direção da raiz? O que acontece que o fungo, às vezes, esses fungos, os polipos gigantes, ele é pequeno, os esporos dele são pequenos, e até o vento leva, é levinho, e às vezes ele encosta em alguma saliência dessa casca da árvore e se instala. E ela vai agindo dentro da casca, as pessoas não percebem. Só percebe geralmente na maioria das vezes, quando está morto ou parece morrer. Mas tem casos que não. Nesse caso aqui, ele está ajudando. Porque a planta, o casco da planta, essa parte dura dela, normalmente é difícil de ser destruída pelos animais ou pelas outras plantas. É difícil fazer isto. Então, só normalmente a bactéria e os fungos têm capacidade de destruir essa casca, tem capacidade de destruir isso, porque ela tem muita celulose, lignina, que é muito duro para os outros animais fazer isso. Então, para você ter ideia da capacidade de reprodução disso, esse pólipos aqui, quando vai reproduzir, ele reproduz, você não pode imaginar, 20 milhões de esporos por minuto. E às vezes fica reproduzindo ininterruptamente durante 5 meses. Olha a capacidade de reprodução desse ser.
durante meses. E é muito importante porque os fungos é um dos seres de grande importância na sociedade. Só mais recentemente é que estão começando a perceber. Mas você veja que ele vai fazendo isto e ele vai ajudando a planta, porque a lei da cooperação é o que prevalece no universo. Então ele vai destruindo aqui, com a celulose, a lignina, a proporção que ele destrói, esses restos que vai sendo dissolvido, vai sendo, é como se fosse adubando o terreno. E a própria planta, ela vai criar raízes pequenas usando esse material. E como vai ficando oca, às vezes ele serve de moradias para muitos animais. Às vezes você vê numa árvore dessa morcegos enfileirados e os dejectos dele vai ajudar a nutrição da própria árvore. E essa árvore, ela diminuindo essas toneladas, que são toneladas que tem aqui nesse tronco, ela fica melhor para a seiva ficar mais livre, porque ela comprime e fica mais livre para o avanço. E também ela fica mais estável, não fica isso? E ela fica também mais leve para a pressão que vai fazer nas raízes. Então você veja, isto acontece numa que não está morrendo. O fungo está, na realidade, sendo um ajudante, um cooperador. Há uma cooperação entre esse fungo e esse carvalho, que poderia ser outra planta, mas aqui eu estou botando o carvalho. E é uma cooperação, chamando a atenção, mais uma vez, para a lei da natureza da cooperação, que é muito importante nessa compreensão do princípio inteligente das plantas, porque o princípio inteligente ele trabalha priorizando a cooperação, e no universo tudo coopera. Então você vê numa árvore dessa quantos seres vão viver, vão depender, e depois até mesmo quando ela morrer, vai precisar ter aí toneladas de nutrientes que vai ser usado pelos outros animais ou pelas outras plantas. Esse caminho é para chamar a atenção da lei da cooperação, que eu estou chamando a atenção, e também sobre esse processo. É um processo inteligentíssimo, como essa cooperação é feita sem ela destruir. Naturalmente que se essa planta adoecer, sofrer uma agressão, talvez uma tempestade, sei lá, um raio, o esporo começar a agir nela, aí é diferente. Mas normalmente a gente vê essas imagens, e tem plantas que têm imagem, tem outras imagens até mais que eu vou mostrar depois, mas serve para as nossas grandes reflexões. O princípio inteligente é que está por trás desse mecanismo de união. Se eu quiser encontrar explicação só bioquímica ou só na física, nós vamos ter algumas dificuldades. O que eu estou querendo chamar a atenção para os botânicos, para os agrônomos, para as pessoas que trabalham com essa esfera das plantas e vários ramos, que eles prestem atenção na compreensão do princípio inteligente para abrir um leque de grandes entendimentos. Nós vamos voltar a falar sobre fungos ainda muitas vezes, mas hoje eu vou encerrando esse capítulo hoje. Que Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nosso.